Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem, hoje já é quarta-feira, né? E vocês não têm tarefa para me entregar, olha só que maravilha! Então, tranquilos. Gente, como nós já conversamos na segunda, tá? A gente vai ter aula por aqui. Depois vocês entram, ou enquanto estão assistindo a aula, vocês tiram as dúvidas comigo lá no grupo do WhatsApp, certo? E essa nossa aula, ela é das 10h45 ao meio-dia e 15, né? Eu vou ver no final do vídeo quanto tempo estiver dando de vídeo, lá no WhatsApp a gente marca. Eu vou fazer uma live com vocês no finalzinho da aula, assim, sei lá, umas 10 para meio-dia, 15 para meio-dia, para resolvermos juntos os exercícios, tá? Cansei de fazer exercício sozinha, fingindo que estou ouvindo a voz de vocês, então os exercícios eu farei em live. O resto da aula vai ser por aqui mesmo. Vocês devem ter reparado que eu comecei a aula de hoje sentada, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram as outras turmas falando da aula de Darwin, porque eu adoro dar essa aula. E se vocês querem lousa, tá aí, fiquem à vontade, pode copiar a lousa, não tem problema nenhum. Só que eu demoro para chegar no assunto da lousa, porque essa é uma aula que eu gosto de fazer um bate-papo, essa é uma aula de fofoca, essa é uma aula que eu vou te contar quase que uma novela. Tá, então eu vou falar a respeito dele, do lindo, do maravilhoso, do Charles Darwin. Gente, Darwin ele é conhecido como o pai da biologia, não é à toa. Ele é dono da principal teoria dentro da biologia, né? Então é ele que vai falar pra gente da teoria da evolução, quase que da forma que a gente acredita hoje. E aí, como boa bióloga, eu fiz a lição de casa e tive muita aula a respeito dele e gosto de contar um pouquinho para vocês, se vocês me derem licença para isso. Gente, então Charles Darwin, ele é um naturalista inglês, naturalista e evolucionista. O que é ser um naturalista? Ele gostava muito de observar a natureza, tá? Então nós temos que ele gostava de sair no quintal de casa e olhar a natureza. Só que ele morava na Inglaterra. E, gente, chega a ser uma piada, né? Porque a Inglaterra, o clima dela não propicia uma quantidade de espécies igual a gente tem aqui. Aí ali eu ia lá ver pinheiro. Então, assim, não era um local tão cheio de diversidade, e mesmo assim ele já era apaixonado pela natureza. E ele nasceu em 1809, tá, gente? Já faz bastante tempo. E ele era filho de um médico muito influente. E ele tinha um tio, né, que criava gado, ele gostava de ver as vacas leiteiras. Além disso, ele tinha uma paixão por besouros, ele adorava fazer coleta de besouro. Então, ele tinha uma coleção de besouro. Olha só, você coleciona, sei lá o quê? Ele colecionava besouros. Então, ele ia na florestinha e catava um besourinho aqui, um besourinho, ai, que besourinho, coisa mais linda, e guardava o besourinho, e assim, Darwin vivia. Até que ele chegou à idade de cursar uma faculdade. E aí o pai dele veio conversar com ele, né? E aí, filho, o que você vai fazer da vida? Né? Vocês sabem que é meio que assim que funciona. Claro que eu tô trazendo o vocabulário atual, tô fazendo graça com vocês, né? Seria algo mais sério. Mas ele pergunta, e aí, filhão, o que você vai querer fazer da vida? Ah, pai, eu gosto de ver a natureza, eu gosto de coletar besourinho, eu gosto de desenhar as plantinhas. Mas, Charles, isso não dá dinheiro, né? Eu quero saber o que você vai fazer pra viver. Ah, mas você é rico, pai, tá tranquilo, dá pra eu viver aqui de boa. Não. Então, já que você não sabe o que você vai fazer, você vai seguir os meus passos. Você será médico. E aí ele, com a influência dele, conseguiu matricular o Darwin, né, o Charles Darwin, em uma universidade de medicina. E Darwin foi fazer medicina. Lá ele conheceu um professor de botânica, que não dava aula para medicina, né, mas dava aula para outros cursos do campus,
E ele vivia matando aula para ir olhar plantinha, desenhar florzinha e observar a natureza. Mas, como o papai mandou, ele estava fazendo a faculdade de medicina. Até que um dia, né, ele conta que ele teve pesadelos com esse dia para todo o resto da vida. Pro, como que sabe tanto da vida de Darwin? Gente, ó, já dica pra você. Você pretende ficar famoso? Você pretende ser alguém que o futuro vai estudar? Começa a fazer diário. Darwin fazia diário, tá? Então a gente tem uma documentação da vida dele muito rica, muito cheia de detalhes, porque ele fazia diários, tá? Existe um documentário sobre ele, agora eu não vou lembrar o nome, que eu já assisti só 3 vezes, que é um documentário assim que são, agora eu não lembro quantos, mas deve ser uns 20, 30 episódios de 1 hora cada um, sabe? Todo baseado nos diários dele. Então a gente tem muita documentação da vida de Darwin. E aí, gente, ele, né, deixou contado do dia ruim. Um dos dias da aula da faculdade, diz que ele estava num anfiteatro, né? Anfiteatro é aquele que tem as cadeirinhas que vão assim, e lá no meio o professor dele ia fazer uma cirurgia em uma menina. E aí, né, os futuros médicos tinham que assistir a cirurgia e dar palpites e ajudar. A menina estava com inchaço, né, com um edema na perna. E aí, você sabe que professor não tem coração, né? Então, o professor olha quem é o aluno que está mais incomodado com aquilo. E aí, claro que era o Darwin. Aí, mas calma, antes do professor chamá-lo, né, o que o professor faz? Então ele precisaria fazer uma incisão na perna dessa menina para poder fazer uma cirurgia. Gente, nós estamos falando de algo sendo feito há 1800 e bolinha, né? Se ele estava na faculdade, devia ser perto de 1830. Então a medicina não era como é hoje em dia. E aí o professor coloca essa menina deitada numa maca, no meio do anfiteatro, amarra ela na cadeira, anestesia, ele dá uma taça de vinho para ela tomar. E enche a boca dela de pano. Por que pano? Porque quando a gente, né, fica com muita dor, tudo, você corre o risco de morder, travar a mandíbula e cortar a própria língua. Então ele coloca os panos para proteger a menina da própria mordida. E aí ele, né, sem coração nenhum, olha para a sala. Charles, fale para mim, onde eu devo começar a incisão? E aí Darwin, que apesar de tudo era um bom aluno, vira para ele e fala, né, pelo ponto que estiver mais vermelho. E aí o professor começou a cortar a perna da menininha e disse que a menininha começou a gritar, mas com um pano na boca, então aquele grito abafado, né? E aquilo para ele foi desesperador. Aquele momento ele teve certeza absoluta que ele jamais poderia ser médico. Foi quando ele virou as costas, saiu da sala, arrumou as malas e voltou para casa. Pai, voltei. Como assim voltou? Então, medicina não é pra mim. E o que você vai fazer da vida então? Ah, pera, eu conheço um botânico, eu gosto de ver plantinha, de coletar besourinha, de desenhar florzinha. Não, isso não funciona. O que você vai fazer da vida? Não, então, sabe como que é? Não, ó, se medicina não deu certo, então você decida o que você vai fazer. Mas ficar em casa fazendo nada, que você não vai. Aí ele pensou e tal, falou, vou cursar teologia, vou ser padre. E aí, Darwin vai cursar teologia. E ele tá lá, feliz e contente, cursando teologia, tem a florestinha no fundo lá, e ele vai, e vê a plantinha, coleta o besourinho, faz amizade com os naturalistas e fica desta forma. Aí até que tem um almoço de família, né? E no almoço de família ele vê a prima Emma. A prima Emma tá tão bonita. E ele gosta dela, né? E aí ela gosta dele e... Como que eu vou ser padre se eu gosto da prima? Ah, gente, ser prima não é o problema, tá? O problema é ele, padre, gostando de uma mulher. E aí ele larga a teologia e vai namorar com a Emma. E volta pra casa. E o pai dele não gosta. Mas pai, não vai dar certo eu fazer teologia. O que você vai fazer da vida então, menino? Coletar besourinho, olhar a natureza, desenhar plantinha. O pai dele não gosta muito da ideia, não.
Só que nesse meio tempo, lembra aquele professor de botânica? Aquele professor de botânica teve contato com um capitão de navio, Fitzroy, que acabou de receber um navio para fazer uma viagem cartográfica pela América do Sul. O que é uma viagem cartográfica? É uma viagem para se fazer mapa. Então, eles iam até a América do Sul para desenhar o mapa da América do Sul. E Fitzroy queria que um naturalista fosse junto na viagem para documentar a fauna e a flora do local. E esse professor falou, meu, eu tenho o cara certo. O Darwin pode ir com você. Aí o Darwin adora a ideia. Ele acha sensacional. Cara, eu vou viajar. Era esperado 3 anos de viagem. Eu vou passar 3 anos viajando num navio, conhecendo locais com fauna e flora diferentes, para eu coletar plantinha, coletar bichinho, fazer desenho. Meu, é o sonho da minha vida, é tudo que eu quero. Ele vai conversar com o papai. Papai, descobriu o que eu vou fazer da vida? Eu vou para uma viagem cartográfica com o comandante Fitzroy. Ah, meu filho, interessante. E quanto você vai ganhar para isso? Não, pai. Você não tá entendendo. O senhor vai pagar a viagem. Gente, já dá para imaginar que o pai dele não gostou nada da ideia e resolveu que não, que ele não ia. Mas aí, o tio dele, irmão do pai da Emma, vai conversar com o pai dele e fala, ô irmão, vamos pensar aqui um pouco comigo. Esse menino não vai dar pra nada mesmo, tá? Já começou 2 faculdades, não terminou nenhuma, é um caso perdido. Eu acho que mandar ele nessa viagem vai ser bom, porque ele vai ficar 3 anos só com os marinheiros. E meu, marinheiro é uma galera, né, macho de verdade. E ele vai aprender alguma coisa, ele vai voltar melhor. E aí quando ele voltar da viagem, eu dou a mão da Emma pra ele em casamento, os 2 se casam e quem sabe ele não entra pra marinha. Ele falou, meu, sabe que talvez seja uma boa ideia. Então tá bom. Ô filhão, vem cá. Você vai na viagem. Aí Darwin ficou feliz da vida e foi para a viagem a bordo do navio Beagle. E essa viagem, ao invés de demorar 3 anos, demorou 5. Qual foi o itinerário da viagem? Eles saíram da Inglaterra. Dá pra ver? Ai, mas daí eu não sei onde estão as coisas. Eles saíram da Inglaterra, vieram aqui para o Brasil, desceram, viraram, subiram. Gente, lembra que o planeta é um globo. Saiu do lado de cá, chegou do lado de cá. Deu uma passadinha pela Austrália, passou por Madagascar, fez a volta na África, pegou uma corrente de vento, quase voltou para o Brasil, mas foi para a Inglaterra. Certo? Então este é o itinerário da viagem. E ao longo da viagem a gente tem que saber de alguns pontos importantes. Gente, logo, né, a primeira parada importante de Darwin foi quando eles chegaram aqui no Brasil, mais especificamente ali, né, na região Nordeste. E quando eles chegaram no Brasil, ele desceu do navio, pôs o pezinho na areia e deu de cara com a... Sempre tem um aluno para falar Amazônia. Gente, a Amazônia não tá no litoral, a Amazônia tá lá no meio do continente. Ele deu de cara com a Mata Atlântica, vulgo a floresta mais biodiversa do planeta. Lembra que você aprendeu lá no 6º ano que apesar dela ser pequenininha, a biodiversidade proporcional dela é superior à da Amazônia? Então nós temos que ela é uma floresta super diversa. E lá em 1800 e tralalá, ela ainda estava muito mais preservada do que ela está nos dias de hoje. Então quando Darwin olhou para aquilo, ele achou a coisa mais incrível da face da Terra. Gente, ele gostava de observar a natureza lá na Inglaterra, com aquela biodiversidade fraquinha deles. Imagina a hora que ele chegou aqui e olhou para a Mata Atlântica. Ele achou aquilo a coisa mais incrível do mundo. E ele começou a fazer coleta, e ele começou a fazer desenho, e ele queria levar as coisas para dentro do navio, e aí ele tinha os baús no navio e foi colocando um monte de coisa dentro dos baús. E aí ele encontrou um fóssil de preguiça gigante. Gente, uma preguiça absurda. Você tem a imagem da preguiça? Cadê a imagem da preguiça? Aqui, ó. Uma preguiça de 6 metros de altura. Gente, ele achou aquilo sensacional. Ele falou, meu Deus do céu,
E a preguiça gigante é igualzinha à preguiça pequena, só muda o tamanho. São os mesmos ossos, os mesmos encaixes, só muda o tamanho. Olha esse fóssil, que legal. E aí ele começa a fazer coleta, desenho, coleta. E vai descendo o Brasil e vai achando tudo sensacional. Gente, quando eu falo que ele faz muita coleta, aí fofoca dos bastidores. Pra vocês terem ideia, ele e o Fitzroy, que é o capitão do navio, eles têm uma briga séria. Porque Fitzroy fala assim que o navio vai afundar de tão pesado que o navio tá ficando, de tanta coisa que Darwin coleta. Pra vocês terem ideia, ele joga baú do Darwin no mar. Até hoje deve ter coisa, deve ter coleta de Darwin lá no fundo do mar, tá? De tanta coisa que ele tava coletando. Aí desce, sobe. Aí ele chega num conjunto de ilhas vulcânicas, que são as Ilhas Galápagos, tá? Um arquipélagozinho. Por que é importante nós sabermos que são ilhas vulcânicas? O vulcão está no continente e quando o vulcão expeliu grande quantidade de lava, essa lava se juntou no fundo do oceano até que emergiu uma ilha, o que mostra para mim que a ilha é mais recente do que o continente, certo? E aí, gente, ele olha nessas ilhas um pássaro chamado tentilhão. E existem várias espécies de tentilhão, desde tentilhão pequenininho do tamanho de um pardal até tentilhão 3 vezes maior do que isso. E ele percebe que os bicos dos tentilhões são muito diferentes de acordo com a ilha em que eles vivem. Mas são todos muito parecidos com aquele tentilhão do continente. Ele fala, será que não existiu o tentilhão do continente e ele voou para as ilhas e deu origem a todos esses que existem? Não é que é verdade que a evolução existe? Porque só existia um tipo de tentilhão e agora tem um monte de tipo de tentilhão. Então, a hora que ele vai concordar que a teoria da evolução está certa, que as espécies se modificam ao longo do tempo. Gente, e aí ele vai ver que o bico está relacionado com o tipo de alimento da ilha. Ele vê que o tentilhão que mora na ilha, que só tem semente dura, rígida, tem um bico forte, recurvado. Ele vê que o tentilhão que mora em ilha, que tem muito fruto, tem um bico mais fraquinho. Ele vê que o tentilhão que mora em ilha com flores, com nectários, tem o bico fininho e comprido. Ele vê um tentilhão que é sensacional, que tem o bico e que sabe pegar, escolher um gravetinho na árvore e ir lá cutucar um buraquinho para saírem os insetos e ele come os insetos. Fala, gente, isso é muito perfeito. Isso está relacionado ao ambiente que ele vive. E aí continua a viagem, dá uma passadinha lá por Madagascar, eu me remexo muito. E, eu tô até na página errada, a página do mapa é a outra. E aí, ele volta pra Inglaterra, 5 anos depois. Gente, já falo da teoria, porque eu conheço vocês que estão loucos pra saber o fim da fofoca. Então, primeiro eu vou contar o fim da fofoca, depois eu conto. Vamos pra lousa falar da teoria de verdade. Ele volta, ele casa com a Amy e eles têm 10 filhos, certo? Mas uma das filhas morre ainda na infância, isso faz com que Darwin entre numa depressão, tá? E ele continua conversando com a filha dele para todo o resto da vida. Então ele não soube lidar com a morte da filha dele, tá? Morreu por problemas pulmonares. Mas voltando à teoria, que é o que a gente veio falar aqui hoje, quando Darwin volta para a Inglaterra, ele entra em contato com a teoria de Thomas Malthus. O que Malthus fala pra gente? O que é a teoria malthusiana? Malthus vai falar assim que o alimento, a produção de alimento, ela cresce em PA, ou seja, ela cresce assim, nessa linha, enquanto que a população cresce em PG. Então, nós temos um crescimento exponencial da população e a produção de alimento não acompanha isso. E aí, o que Malthus fala pra gente? Que não sabe em que ponto da linha do tempo nós estamos, mas que quando nós chegarmos neste ponto aqui, vai faltar comida. E quando faltar comida, a gente vai começar a brigar por comida. Algumas pessoas vão conseguir alimento e vão sobreviver, outras pessoas vão morrer de fome.
Gente, um parênteses. Malthus estava errado, tá? Porque Malthus estava errado. Nós conseguimos mecanizar o campo e com isso aumentar muito a produção de alimento, tá? Nós conseguimos sim alimentar toda a população. Mas Paula, eu vivo vendo que pessoas morrem de fome. Sim, a quantidade de alimento que a gente produz é o suficiente para toda a população. Qual que é o grande problema? A distribuição desse alimento. Então nós temos que a distribuição não é igual e por isso nós temos países em que as pessoas morrem de fome e países em que as pessoas estão desperdiçando alimento. Então nós temos que a quantidade de alimento que é jogado fora por dia na América do Norte é o suficiente para alimentar todo mundo que passa fome na África. Tá? Então não é que a gente não consegue produzir alimento, esse alimento não está bem distribuído. E aí, tá, mas Darwin não sabia disso. Darwin olha essa teoria e pensa assim, calma aí, isso não acontece só com a espécie humana, isso acontece com todos os seres vivos. A mãe natureza não tá nem aí pro animal que mora lá. Como que funciona? Um animal que consegue comida, que consegue espaço, que consegue se reproduzir, se mantém. O animal que não consegue, morre, é extinto, certo? E aí quando ele pensa isso, então vamos lá, que temos algumas coisas importantes que você tem que lembrar. Ele é um evolucionista, ele fez uma viagem de 5 anos a bordo do navio Beagle. Essa viagem é cartográfica, eu não marquei aqui, puxa uma setinha e marca, uma viagem cartográfica, ou seja, para fazer mapa. Ele observou animais e fósseis, principalmente aqui na América do Sul. Tenho que lembrar que ele viu os tentilhões nas Ilhas Galápagos. E aí, quando ele viu a teoria de Malthus, ele conseguiu fazer a teoria da seleção natural. O que a teoria da seleção natural vai falar pra gente? Quem está bem adaptado sobrevive, quem não está bem adaptado morre. Simples assim. Pro, como assim? Ué, o animal que consegue alimento vive, o animal que não consegue alimento morre. Entendeu a diferença da teoria de Darwin para a teoria de Lamarck? Lamarck fala assim pra mim, girafa que tinha pescoço curto e não conseguia comida, esticou o pescoço até conseguir pegar o alimento. E aí sobreviveu. O que Darwin vai falar pra gente? Existia girafa de pescoço curto e girafa de pescoço comprido. Girafa de pescoço comprido comia, girafa de pescoço curto morria de fome. Então girafa de pescoço curto foi extinta e só sobrou girafa de pescoço comprido. Certo? Então ele vai falar pra gente que as espécies que não estão adaptadas morrem. Mas Paula, por que existe 2 tipos de girafa? Da onde vem isso? Pessoal, você é igual ao seu irmão? Não, né? Ai, meu Deus. Não tem gêmeos nessa sala. Eu ia falar que tinha, mas tô trocando. Não, tá certo. Tô certa, as Marias são dessa sala mesmo. Tirando vocês duas, ninguém é igual ao irmão. Mas, poxa, eu sou filha do mesmo pai e da mesma mãe que a minha irmã, por que eu não sou igual a ela? Darwin vai falar pra gente, acaso, tá? Minha mãe não escolheu como eu sou, não escolheu como a minha irmã é, mas nós somos diferentes. Então ele vai falar assim pra gente, as diferenças existem, seres vivos nascem diferentes. E o que o ambiente faz? Seleciona. Quem consegue ficar vivo, vai passar isso pra frente. Quem não consegue, morre e é extinto. E aí você pensa, né, como que isso vai estar funcionando? Se eu tenho uma diferença que é boa para eu sobreviver, eu consigo ficar viva, eu consigo ter filhos. E os meus filhos vão ter as mesmas características que eu. Então, eles também, essa característica vai passando e a partir com o passar do tempo, todo mundo tem essa característica. Quando eu tenho uma característica que é ruim, eu morro, não me reproduzo, não passo isso. Então, isso é a seleção natural. O mais bem adaptado sobrevive e como sobreviveu, consegue reproduzir e passar isso para os descendentes. O menos adaptado não sobrevive, portanto não reproduz, não passa isso adiante. Deu para entender o que é a seleção natural? E ele explica a teoria da seleção natural em seu livro A Origem das Espécies. Só que o livro A Origem... Ó, que lindo! Ganhei de um aluno. A Origem das Espécies, ele é escrito bonitinho, coisa linda por Darwin. E aí, quando ele termina de escrever o livro, ele põe no fundo da gaveta e deixa ali guardado por 4 anos. Você fala, por que ele escreveu o livro e deixou o livro guardado por 4 anos? E aí você tem que lembrar das fofocas iniciais.
Quando ele escolheu o que fazer da vida, ele escolheu fazer o quê? Estudar teologia. Darwin era religioso. E aí, quando ele faz toda a teoria da seleção natural, ele chega à conclusão que o livro dele vai matar Deus. Ele acha que se ele publicar o livro dele, as pessoas vão parar de acreditar em Deus. E aí ele fala, gente, eu não posso fazer isso. E como eu não posso fazer isso, eu não vou publicar o meu livro. E ele guarda o livro dele, escrito por 4 anos. Só que nesses 4 anos ele tem rodas de conversas, ele tem grupos de estudo, vamos dizer assim, com outros pesquisadores, e ele compartilha as ideias dele, e muitos outros cientistas concordam com as ideias dele, até que um dia um amigo dele chega para ele e fala assim, sabe o Wallace? Sei. Então, ele andou testando aí a sua teoria e tal, e ele concorda com o que você escreveu, e como você não vai publicar o livro, o Wallace está escrevendo a teoria e o Wallace vai publicar. E aí, o que Darwin pensou? Ele falou, gente, se eu não matar Deus, o Wallace mata. Qual que vai ser a diferença? Que em 2020, quando estiver tendo uma pandemia de corona, os alunos do ângulo de Tatuí do 7º ano vão estar estudando o Wallace e não Darwin. Então, o que ele fez? A minha câmera tá torta. O que ele fez, gente? Foi lá e publicou o livro. Gente, quando ele publicou o livro, foi uma reviravolta. Por que foi uma reviravolta? Porque tinha gente que concordava, gente que discordava, várias interpretações erradas do livro dele. Tem um monte de gente que fala que Darwin fala que a gente veio do macaco e ele nunca disse isso. Tá, a gente vai estudar filogenia melhor na apostila 2, mas ele nunca falou isso, ele discorda disso. Mas começaram a fazer caricatura dele em corpinho de macaco, e foi na mesma época que ele perdeu a filha, ele estava depressivo e ele não sai para defender o livro dele. São os outros cientistas que vão defender as ideias deles nos congressos e fazer com que a teoria dele seja tão forte, traduzida para todas as línguas, e até hoje a gente encontra aí o livro dele para vender, e a gente estuda, e é super importante, certo? Então o que eu não posso esquecer dessa primeira parte da aula de hoje, que para Darwin as diferenças são ao acaso e o papel do ambiente é selecionar os bem adaptados. Enquanto que Lamarck fala para mim que eu me modifico para me adaptar, certo? Então, Lamarck, eu consigo me modificar e consigo sobreviver. Para Darwin, se eu estou adaptado, eu sobrevivo, se eu não estou adaptado, eu morro. Os dois vão falar do papel do meio ambiente, só que a forma é diferente. Para Darwin, o ambiente está só selecionando, para Lamarck, o ambiente está fazendo, né, coisas surgirem, está criando diferenças no nosso organismo. Hoje, gente, qual é a teoria mais aceita? Entre as duas, claro, de Darwin, mas a gente tem hoje a teoria sintética da evolução, que você pode achar escrito como neodarwinismo, darwinismo moderno. Por quê? Porque quando Darwin fez a teoria dele, a gente não conhecia ainda a genética, a gente não conhecia o DNA, e hoje a gente conhece. Então, a teoria sintética da evolução, ela concorda com Darwin, ela concorda com a seleção natural, só que ela vai explicar pra gente que a diferença não é o acaso. Ela vai explicar pra gente de onde vem essa diferença. Então, ela concorda com a seleção natural, só que ela vai explicar a variabilidade. Da onde vem a variabilidade? Mutação e recombinação. Gente, nós vamos estudar isso mais a fundo lá no 9º ano, tá? Mas por enquanto vamos tentar entender o que é isso. Mutação. Porque quando minha mãe foi fazer o óvulo dela para formar Paula, a célula dela teve que fazer uma cópia do material genético da minha mãe. E nessa cópia, às vezes a célula erra um negocinho. Esse negocinho que a célula errou é uma mutação. E aí isso faz eu ser diferente. Além disso, gente, o que é a recombinação? Nós temos, nós seres humanos, temos 46 cromossomos, divididos em 23 pares. E eu recebi cada representante de cada par, um do meu pai e um da minha mãe, um do meu pai e um da minha mãe. Só que o meu pai recebeu um da minha avó e um do meu avô. Na hora dele passar para mim, ele pode ter passado da minha avó ou do meu avô. Só que a gente tem aí 23 diferentes. Tá? Então dá uma combinação aí de mais de 8 milhões de células diferentes que pode ser feita, porque eu posso ter recebido
do meu pai, depois a gente pensa na minha mãe, mas do meu pai, eu posso ter recebido o cromossomo 1 da minha avó, o 2 do meu avô, o 3 da minha avó, o 4 do meu avô, o 5 do meu avô, o 6 do meu avô, o 7 da minha avó, o 8 da minha avó, o 9 do meu avô. Entende que tanto faz quais que eu recebi? Isso é a recombinação. E é por isso que a gente tem, então, as diferenças. Elas não são ao acaso. Então, a teoria sintética da evolução, ela vem completar isso que Darwin falou pra gente. Ela vem explicar melhor. Gente, eu tô achando que tá escuro. Deixa eu acender mais uma luz aqui. E aí, a gente precisa entender como surgem espécies novas a partir de um ancestral. E a gente vai falar sobre a especiação, ou seja, formação de novas espécies geográfica, ou seja, ela acontece por causa de um evento geográfico. Gente, a especiação geográfica tem uma população inicial. Então pensa que tem lá vivendo feliz e contente um grupo de indivíduos. E alguma coisa acontece que separa esse grupo de indivíduos em dois. O que pode acontecer? Formar um córrego entre eles. Subiu o nível do mar, eram duas montanhas e um vale. Subiu o nível do mar e o vale ficou embaixo da água. Agora eu tenho duas ilhas. Pode ter acontecido a formação de uma montanha. Então eu tive a formação da Cordilheira dos Andes. Separou espécies. Então, posso ter tido a separação dos continentes. Lembra lá que existia a Pangeia, era tudo junto? Aí separou, ficou metade da população de um lado, metade da população do outro. Então, nós temos que, quando eu falo em especiação geográfica, ela obrigatoriamente começa com um evento geográfico que separa essa população em dois grupos, tá? Então, agora eu tenho dois grupos que eram da mesma população. Gente, eu tô em 32 minutos de vídeo, meu celular nunca conseguiu fazer um vídeo de mais de 35. Se ele me cortar falando no meio, porque eu não sei com quanto tempo ele vai cortar, aí você tem parte 2 do vídeo, ok? E aí nós temos que, até me perdi, esses dois grupos estão vivendo separados. E o ambiente vai ser exatamente igual do lado de cá e do lado de cá? Não, vão ter diferenças. Então, começa a surgir diferenças quase que ao acaso, né? Começam a surgir aí diferenças por mutações e recombinação dos dois lados. Gente, e aí do lado de cá é selecionado quem tem uma característica, e do lado de cá é selecionado quem tem outra característica. Mas isso acontece rápido? É rápido sim, milhões de anos, tá? A gente não tá falando em algo que acontece em uma geração, em 2 gerações, acontece em 50 gerações. E aí esses indivíduos vão ficando diferentes com o passar do tempo. Aí eu junto eles de novo, alguma coisa acontece que eles se juntam novamente. Quando eles se juntam, eu vou ter que observar duas coisas. Aconteceu ou não aconteceu o isolamento reprodutivo? O que é isolamento reprodutivo? Quando eu juntei eles de novo, eles conseguem acasalar e gerar descendentes férteis? Se sim, se não, ok? Então vamos supor que quando eles se juntaram novamente, eles não conseguem mais reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, nós temos que o isolamento reprodutivo aconteceu. Se o isolamento reprodutivo aconteceu, eu tive a formação de duas novas espécies. O processo de especiação ocorreu. Se quando eles se juntarem, eles conseguirem se reproduzir e gerar descendentes férteis, é porque o processo de especiação não aconteceu. Só que, poxa, eu olho para um e olho para o outro, eles são super diferentes. Se eles são super diferentes, mas eles conseguem ainda gerar descendentes, eu vou falar que eu gerei duas raças. Gente, você está acostumado a ouvir falar de raça? Cachorro. Porque você vê um poodle e um pastor alemão e eles são super diferentes. Mas dá para eles cruzarem e terem um vira-latinha, não dá? Dá para misturar raças. Se dá para misturar raças é porque eles são da mesma espécie. Não houve o processo de especiação. Ok? Gente, para tentar entender melhor, vamos pegar o exemplo que a gente tem aqui na apostila? Página 301. Você tem aqui a imagem dos caracolzinhos. Gente, tá todo mundo na página? É mais fácil você tá olhando na sua, porque na imagem aqui não vai dar tão certo. Tinha uma população inicial de caracolzinho. E aí choveu muito, 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 começou a formar um córregozinho entre elas. E esse córregozinho separou a população inicial em duas populações.
uma em cima do córrego, uma embaixo do córrego. Ao acaso ali, ó, surgiu aqui um caramujinho verde, de concha verde. Gente, isso deve ter surgido tanto em cima como embaixo. Só que na parte de cima tinha muita vegetação. E na parte de baixo era praticamente tudo lama. O caracolzinho verde, em cima, ele tá bem camuflado. Então ele sobrevive mais do que os outros. Se ele sobrevive mais do que os outros, ele reproduz mais e vai aumentando a proporção dele na natureza. E embaixo era muita terra. Então foi selecionado quem tinha conchinha parecida com cor de terra. Aí fica escondidinho. E aí, ó, passou de 35. E aí a gente tem que foi sendo selecionada essa outra cor de caramujinho. E passaram centenas de gerações aí, em cima agora é todo mundo verde, embaixo é todo mundo marronzinho. E teve seca. E quando teve seca, o córrego desapareceu. A hora que o córrego desapareceu, eles se encontraram de novo. E aí rolou um clima, né? E aí eles vão tentar acasalar. Se gerarem descendentes férteis, eu falo que esse caracolzinho é de uma raça diferente desse. Se eles não gerarem descendentes férteis, eu falo que esse caracolzinho é de uma espécie diferente desse. Certo? Gente, cansamos já, né? E para finalizar essa aula, a gente vai falar de 3 estratégias de sobrevivência. Então, 3 coisas que quando o indivíduo possui, geralmente ele se dá bem e não é extinto. E quando ele não possui, a seleção natural costuma tirar ele dali. Quais são essas 3 coisas? Camuflagem, aposematismo e mimetismo. Gente, camuflagem, você já ouviu falar disso, né? Eu me pareço com o ambiente em que eu vivo. Você tem aqui, ó, um grilo no meio da grama. Gente, ele é da cor da grama. Por que é bom isso pra ele? É bom isso pra ele porque o passarinho que tá passando procurando comida não enxerga ele lá. Se o grilo fosse laranja de bolinha roxa, o passarinho, na hora que passasse por ali, ia ver o grilo e virou comida, tá? Então, gente, nós temos que a seleção natural extinguiu os grilos que não eram verdes. Se por acaso nascer um grilo de outra cor, provavelmente ele não vai chegar à idade adulta e reproduzir, porque ele vai virar comida. Camuflagem é bom só para presa se esconder? É bom para o predador também. O urso polar é branco, da mesma cor do gelo. Porque ele tem que se esconder do predador? Gente, quem que vai comer o urso polar? Tá? Ele é um animal topo de cadeia. Só que por que é interessante para ele ter essa cor? Porque ele consegue se esconder e chegar do ladinho da presa dele sem a presa vê-lo. A onça, o tigre, o leão estão todos camuflados também. Tá? O leão é da cor da savana. Por quê, gente? Se não tivesse cor forte, quando ele chega perto da zebra, ela sumia. Ele consegue chegar pertinho dela sem ela ver. Então é bom estar camuflado tanto para predador como para presa. Aí você fala, poxa, você é sempre bom estar camuflado, por que tem aqueles sapinhos que são azuis no meio da Amazônia? Sapinho que é laranja. Assistiu o rio? Tem aquela pererequinha toda colorida. Gente, essa cor forte é aposematismo. O que essa cor forte quer dizer? Não chega perto de mim que eu sou perigoso. Não chega perto de mim porque eu sou venenoso. Então a gente tem que esses sapinhos super coloridos da Amazônia, eles são super venenosos. E aí os outros animais têm medo de chegar perto dele. Então ele não vira comida de ninguém porque todo mundo tem medo dele. Certo? E por fim, nós temos o mimetismo. Gente, o que é mimetismo? Mimetismo acontece quando um animal não é venenoso, mas ele imita o padrão de coloração de um venenoso. Então, você já ouviu falar da cobra coral? A cobra coral tem lá aquele padrão das 3 cores, né? Vermelho, branco e preto. E ela é forte, ela tem aposematismo e todo mundo tem medo dela. Aí existe a falsa coral. A falsa coral não tem veneno nenhum. Mas todo mundo tem medo de chegar perto dela, porque vai que é verdadeira, né? Então, entendeu o que é o aposematismo? Gente, se vocês entenderam tudo isso, maravilha. Se vocês não entenderam, tira dúvida comigo agora no plural. Vou explicar a tarefa para vocês. Caso o meu vídeo corte daqui pra frente, eu já não vou gravar outro vídeo. Eu termino de explicar para vocês via grupo. Se não cortar, a gente continua até o fim. Gente, não fizemos nenhum exercício do módulo. Nós vamos fazer os exercícios hoje por live. A nossa aula são as 2 últimas, né?
Então ali umas 11h30, 11h40, a gente combina certinho o horário no grupo do WhatsApp e a gente começa a live. Assim que todo mundo conseguir terminar de assistir o vídeo, de copiar tudo, de tirar as dúvidas, a gente começa a live dos exercícios pra gente fazer junto, ok? Você vai me entregar quarta-feira da semana que vem, dia 8, a tarefa deste módulo. Gente, exercício 1, o que você vai copiar? Tudo. E olha o que ele está falando, aponte 3 características físicas dos seus pais e outras 3 dos seus avós que estão presentes em você. Então você vai ter que contar 3 coisas que você tem igual ao seu pai e 3 coisas que você tem igual à sua mãe. Ah, a cor dos meus olhos é igual ao do meu pai. Gente, não vale tipo comprimento de cabelo, esse tipo de coisa, porque é só cortar. Mas você tem a cor do cabelo da sua mãe, o formato, a cor de pele, o formato da mão, dos olhos, da boca, do nariz. Você vai contar aí pra mim características que você tem igual dos seus pais, 3. Iguais dos seus avós, 3. A 2 você vai copiar até o ponto de interrogação. Então, desde o começo até a interrogação. E responder, obviamente. A 3 você vai copiar tudo menos a imagem, tá? E tem que responder e justificar. A 4 você vai pôr 4, responda, 2 pontos. Esse texto aqui você não vai copiar, só o responda. A, copia e responde. B, copia e responde. C, copia e responde. Tudo bem, gente? 42 minutos? Cansaram de me ver falar já? Espero que você tenha vindo até o fim do vídeo, tá? Afinal, são as nossas aulas. Preciso que vocês estejam estudando. Preciso que isso aqui funcione, certo? Vai lá agora no grupo, conta pra mim. Paula, o vídeo terminou, pra gente marcar o horário da nossa live pra corrigir os exercícios. Tô morrendo de saudade de vocês e não esqueçam, essa aula tem reelaboração. Você já deixa pronta, mas a reelaboração você não vai me mandar foto. A reelaboração você me entrega no nosso primeiro dia de aula, quando tudo isso acabar, ok? Saudades!